Hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas que Deus nos deu para que possamos utilizar durante a nossa caminhada aqui na terra. É importante nós entendermos esses dois textos, porque ele mostra primeiro a grandeza e a soberania de Cristo. Enquanto João diz que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas são criadas nele, sejam coisas visíveis ou invisíveis, sejam tronos, principados, potestades, ou seja, ele subsiste todas as coisas. Ainda em Colossenses vai dizer que ele é o primogênito dos mortos, enquanto nós achamos que o primeiro a morrer foi Abel. A Bíblia está dizendo, e já diz isso na carta do apóstolo Pedro, que o sangue de Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo. Ou seja, nós vemos a Bíblia dizer que Jesus Cristo é o primogênito, já havia sido determinado que ele morreria. E por que isso? E por que eu quero passar isso para os irmãos? Para que possamos ter um entendimento de que tudo que temos e o que podemos fazer está totalmente ligado a Ele. Até mesmo aquelas pessoas que vão realizar coisas e conquistar coisas, e aparentemente elas não estão numa igreja, não fazem parte do corpo de Cristo. Até mesmo essas pessoas, para realizarem tudo o que realizam, inevitavelmente só o fazem porque Jesus consentiu. Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, e nós precisamos entender isso. Então a pergunta, aliás, o tema que eu dei a essa mensagem é: Ele me deu. Para eu viver, eu recebi de Deus algumas coisas, e algumas, na verdade, às vezes numa escala muito maior do que outra. Nós recebemos muitas virtudes para desempenharmos nossa vida aqui na terra. E precisamos dessas virtudes, por quê? Porque no mundo espiritual nós enfrentamos o tempo inteiro a oposição. O reino das trevas, o tempo inteiro, ele se opõe a nós. Ele se opõe à vontade de Deus para a nossa vida. Ele se opõe aos princípios de Deus para este mundo. Algumas coisas, é verdade, nós utilizamos, muitas vezes, depois de um tempo, involuntariamente. Fazemos muitas vezes sem sentir. Será que todas as vezes que uma mangueira, por exemplo, como agora nós estamos na época da manga, já fazem 2 meses, ou talvez mais um pouquinho, que as flores começaram a nascer, que o vento começou a soprar e derrubando e removendo muitas vezes grande parte dessas flores, que se todas elas permanecessem na árvore, provavelmente a árvore não conseguiria se desenvolver para fazer com que todas elas crescessem. Então a oposição remove dela muitas das suas flores, que não vão se tornar frutos nunca. Mas depois que uma árvore recebeu de Deus a autorização para frutificar, inevitavelmente basta chegar o tempo que ela frutifica. Talvez você tenha muita dificuldade, você talvez que não saiba dirigir, mas se tem uma coisa que certamente vai atrapalhar um motorista, é ele tentar entender o que ele está fazendo durante o processo da direção. Se ele prestar atenção que ele está apertando a embreagem, o freio, o acelerador, mexendo no volante, mexendo no câmbio de marcha, olhando para os retrovisores, certamente ele vai bater. Porque depois que você aprende, é um processo involuntário, você faz sem notar. Muitas coisas na nossa vida nós recebemos de Deus e aplicamos corriqueiramente na nossa vida sem observarmos.
Mas quando chega determinadas situações, inevitavelmente é crucial nós entendermos que Ele nos deu algumas coisas que se destacam em nós e que muitas vezes nós não somos capazes de reconhecer. Nessa trama da vida em que vivemos, nós vamos receber de Deus qualidades que vão nos destacar de outras pessoas. E isso para mim é algo tão importante, né? Quando eu pergunto, Ele me deu, eu fiz 4 perguntas aqui. Primeiro, Ele quem? Quem foi que me deu? Eu confesso a vocês que eu só descobri o dom da pregação, o dom do humor, a capacidade de fazer humor, porque preste atenção, meu pai teve diversas famílias, mas logo no início da minha infância, 4, 5 anos, acredito eu não tenho memória disso, mas eu fui dado para famílias e percorri diversos lares onde padrões comportamentais eram diferentes, onde vocabulários, onde alimentação, em um lar funcionava de um jeito, no outro funcionava de outro. Aqui havia uma certa fartura, eu podia comer 2 pedaços de carne. Aqui eu podia utilizar um ventilador para dormir, mas quando eu mudava para o outro, lá era um pedaço de carne apenas. Em um lugar podia deixar comida, outro lugar, se deixasse comida era um problema. No outro lugar não podia utilizar o ventilador, porque isso acrescentaria um valor na conta elétrica. Ou seja, inevitavelmente eu fui vivendo em ambientes que me ensinaram que era muito perigoso falar. Então eu fiquei introvertido, porque eu não conseguia cumprir um padrão, um modelo. Não me deram para mim um modelo, me deram 5 modelos. E quando eu cheguei na minha juventude, eu falava pouco, era introvertido, eu tinha medo de falar, porque falar sempre me foi um grande problema. Diversas vezes eu vi tudo que eu tinha dentro de uma bolsa de papel, né? Na época era o porcão, lembra disso? O porcão, lá na Avenida Brasil. Tudo que eu tinha cabia ali, e era uma bicicletinha Caloi verdinha. Quando alguém cansava de mim, ou quando alguém se escandalizava com algo que eu dizia, fazia, ou como eu me comportava, essa pessoa então me mandava embora, eu colocava tudo dentro daquela bolsa e ia para outra casa, até alguém se cansar de mim novamente e me mandar para outra casa, e eu vivi dessa forma. Inevitavelmente, muitas coisas que eu poderia ter descoberto de potenciais em mim, acabaram vivendo num ambiente de escuridão, por causa de tudo isso. De repente, eu descubro em 1992, o dom de falar. Um humor que aflorou na minha vida de uma forma muito intensa, e é o meu potencial. Hoje eu sobrevivo de 2 coisas, do humor e da palavra de Deus. É assim. E quem me deu? Quem me deu foi Deus. E eu preciso entender que aquilo que Deus te dá nem sempre agrada a todo mundo. E deixa eu te dar uma dica, não fique muito preocupado com o que pessoas vão falar, desde que você saiba quem você é. As pessoas podem ter uma visão equivocada a seu respeito, quem não pode ter é você. As pessoas podem achar que você é doido, que você é grosso, que você é irresponsável, que você é isso, que você não é homem, que você não é mulher, que você... A visão que elas têm a seu respeito, ela não é tão importante quanto a sua. O grande problema é que se você não se conhecer,
Se você não souber quem você é, a opinião dos outros pode formatar em você, né, o que elas pensam que vocês são. Isso é muito sério. Mas quando você se afirma de uma forma poderosa, inevitavelmente as pessoas começam a reconhecer você pela maneira que você reconhece. Eu sempre brinco aqui, não é de hoje que a gente ouve dizer que João é o discípulo a quem Jesus mais amava. Quem já escutou isso, levante a mão. Pois é, mas quem disse isso foi ele. Foi João que escreveu que ele era o discípulo que Jesus mais amava. E como João se via como o mais amado, e ele tinha tanta certeza disso, nós o vemos como ele se via. Porque quando você tem certeza de quem você é, inevitavelmente você não vai mudar por causa da posição dos outros. Você sabe o que Deus fez por você, como Ele te fez, e isso é importantíssimo. Porque é que muitas pessoas mudam o tempo inteiro querendo ser o que os outros pensam que elas são? Porque elas sempre estão querendo a aprovação dos outros. Então você precisa entender uma coisa: quem foi que te deu? E já já eu vou te mostrar. Ele quem? Foi Deus. Esse é o primeiro passo. E Ele te deu o quê? Ih, pastor, aí está ruim. O que Ele me deu? Eu vou te mostrar isso mais à frente, né? Você precisa saber também por que é que Ele te deu. Foi Deus que te deu? Sim. O que Ele te deu? Não sei. Tem gente que já sabe o que recebeu, mas não sabe para quê. E pior, tem gente que sabe que foi Deus que deu, sabe o que Ele deu, sabe por que Ele deu, mas não está usando. Então eu quero te mostrar isso em pessoas. Seria muito legal se todos nós fôssemos plenos, tivéssemos, né, a plenitude, mas não vai rolar. Você vai ter que aprender a viver de uma forma extraordinária com aquilo que Deus te deu e que vai se destacar. Eu vou mostrar aqui a vocês, preste atenção. Quando nós ouvimos a palavra Sansão na Bíblia, Sansão, ok? Você lembra de quê? O que ele era? O que ele era? Forte. Diga forte. Sansão era forte? Sim ou não? Sim. Então quando nós olhamos para ele, o que se destaca nesse camarada é sua força, que alguns dizem está no cabelo. Pastor, mas não cortou o cabelo dele, ele perdeu a força. É verdade, mas eu não vi texto dizendo que a força estava no cabelo. Eu até respeito. A gente imagina que estava no cabelo, porque quando cortou o cabelo, ele perdeu a força. Lembra? Foi ou não foi? Mas para mim, o que fez Sansão perder a força não foi a queda do cabelo, foi a ausência de Deus. Quando ele se levanta pela última vez, o texto é claro em dizer: o que ele não sabia é que Deus não era mais com ele. O que indica que a força de Sansão não estava no cabelo, estava em Deus. E quando ele perde a presença de Deus na vida dele, ele fica fraco. É assim que funciona. Mas pastor, tinha que estar no cabelo? Não. O cabelo grande era o voto do Nazireu, que não podia cortar o cabelo. Era mais ou menos, lembra daquelas promessas que a mãe fazia quando o filho tinha um problema? O menino ia morrer. Aí a mãe ia lá, fazia um voto e dizia: se esse menino não morrer, nunca corta o cabelo. Era mais ou menos uma coisa dessa. Israel não era tão incomum, né, o voto do Nazireu. Ou seja, estava assim de Nazireu, se é que eu posso dizer dessa forma, com cabelo grande. Mas o único que tinha cabelo grande e força era o Sansão. Por quê? Porque Deus deu para ele força. E força física, esse camarada tinha, se destacou com ela. É verdade. Rompeu desafios, fez coisas extraordinárias com aquilo que tinha. E com o que tinha, ele tinha tudo para ser aprovado. É verdade. Só que, quando eu olho para a vida desse camarada, ele é forte,
porque tem gente que é forte fisicamente. Mas para você vencer, você vai precisar de muito mais do que força física. Você tem que potencializar aquilo que você é forte, mas tem que ter cuidado com aquilo que você é fraco. Porque aquilo que você é fraco pode te reprovar em tudo. Sansão tinha tudo. Ninguém me convence, gente, que ele tinha que ficar cego. Será que era plano de Deus que Sansão morresse humilhado daquele jeito? Morresse com essa dúvida de pensamento? Porque para muita gente ele se suicidou. Eu só não encaro essa situação como suicídio porque ele não estava vendo. Então provavelmente ele poderia imaginar que, derrubando tudo, ele poderia estar fora daquele contexto. Mas quando eu olho a cegueira de Sansão, a força empregada, num ambiente cujo qual ele não saía do lugar, nós olhamos para tudo isso e descobrimos que ele era um cara muito forte e que poderia ter sido aprovado com sua força, e não que não seja, mas que não precisava ser desse jeito. O que eu quero te chamar a atenção é cuidado, porque sua virtude, por si só, aquilo que te destaca, o que destaca? É sua força? Beleza. Mas quando nós vamos olhar para o próximo, quando nós falamos de Davi, por exemplo, se eu falasse para você, Davi, me fale uma coisa, ou a que mais chama atenção quando o nome Davi vem à sua mente, é o quê? Me ajuda aí, mesmo que você erre, não tem problema não. Quando você pensa Davi, ele é uma pessoa o quê? Corajosa. Enquanto todo mundo está com medo, ele era forte igual Sansão. Até porque se fosse tão forte, não precisava nem de tanta coragem. O cara era fortão. Mas Davi era um corajoso que não tinha tanta, mas tinha muita coragem. Coragem para enfrentar urso, coragem para enfrentar leão, coragem para enfrentar gigante, coragem para não matar Saul. Ele era um cara extremamente corajoso. O que se destaca, o que Deus deu para Davi em excelência foi coragem. Ele não tinha tanta força. E foi altamente vencedor apenas com coragem. Tem gente que é forte pra caramba, mas é covarde. Olha só. Quando eu olho para a história desse camarada, eu vejo que o que se destaca nele é a coragem dele. É por isso que ele vai romper, que ele vai fazer, e ele tinha tudo para ser aprovado. Corajoso, matador de gigante, um cara extraordinário. Mas ninguém vai me convencer que ele estava nos planos de Deus, dele se deitar com a Batseba, de ser humilhado do jeito que for, de ver seu filho se deitar com todas as esposas dele no meio de uma praça, de ver seu filho morrer, de ver um de seus filhos estuprar sua meia-irmã, de ver um de seus filhos assassinar seu próprio irmão. Pensa numa história dramática, é a história de Davi, e não precisava ser desse jeito. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque, presta atenção, eu vou te mostrar personagens que sequer tiveram encontro um com o outro, pessoas que viveram em gerações diferentes, mas que nos mostram que eu posso potencializar aquilo que eu sou forte, mas eu não posso me esquecer daquilo que eu sou fraco, para que não possa me reprovar. Porque nesse ambiente, quando eu vou colocar na balança, não, eu sou um camarada que venci muito aqui, mas eu sofri demais aqui. Nessa média de vida, provavelmente sua vida não vai ser boa. Eu vejo gente que tem tudo para vencer, mas ele tem deficiências em determinadas áreas que o impedem de vencer, o impedem de romper, o impedem de avançar. E pior, às vezes ele olha para todo o seu potencial, mas esquece de sua deficiência. Se canalizasse um pouquinho de tempo, um pouquinho de atenção para aquilo cujo qual ele é fraco,
A história poderia ser outra. Está assim de gente que tem tudo para ser feliz no casamento, mas uma droga de um comportamento, uma coisa aparentemente insignificante que a pessoa não quer mudar, pega todo o casamento e joga por terra. É assim que funciona. Deus nos deu aquilo que nos destaca, é verdade, seja a coragem de Sansão, seja a força, né, a força de Sansão ou a coragem de Davi, mas eu olho e vejo que eles não foram plenos. Eles não foram plenos. E por não ter plenitude em ninguém, não é no Sansão e no Davi, é em ninguém. Se eu e você não prestarmos atenção, inevitavelmente nós vamos ter problemas. Você quer o terceiro? Vamos lá. Quando você fala de Salomão, você lembra de quê? Você lembra de? Me ajuda aí, gente. Isso, só para você falar, para ficar na sua mente. Sei que é chato, né? Você ficar falando. Se fosse para eu falar, eu subia aí e pregava, pastor. Certo? Mas é para gravar na sua mente. Você pensa no Salomão. Salomão era um cara. Ele era forte como Sansão, corajoso como Davi, mas ele era sábio. Olha só, Deus deu para ele sabedoria. E ele vai ser um vencedor com sabedoria, utilizando aquilo que ele recebeu. Foi Deus que deu para ele. Foi Deus que deu a Salomão a sabedoria. Foi Deus que deu a Davi a coragem. Foi Deus que deu a Sansão a força. E eu pergunto a você, por que é que Sansão não tem força, coragem e sabedoria? Por que é que Davi, além de coragem, não tem força e sabedoria? Porque ninguém recebe tudo. Você precisa potencializar aquilo que você é bom e trabalhar aquilo que você... Mas isso parece uma coisa de cultura, você quer ver? Seu filho é muito bom em matemática, mas ele não é muito bom em língua portuguesa. Se você tivesse que colocar seu filho para estudar alguma coisa, o que você colocaria? Para ele estudar português ou matemática? Português ou matemática? Português. Pastor, ele tem que estudar português, que esse menino não é bom. Preste atenção, você está canalizando força para uma área que o seu filho é fraco. Você tem que ensinar ele que ele não pode ficar reprovado no português, mas ele tem que ser potencializado em matemática, porque aí você vai potencializar aquilo que ele é forte. O grande problema é isso, nós potencializamos aquilo cujo qual nós somos fraco, e na fraqueza você só tem que trabalhar para não ser reprovado, mas potencializar aquilo que você é forte. Quando eu olho para Salomão, eu vejo a sabedoria de Salomão, que a Bíblia é clara, que foi Deus que deu, como a força de Sansão estava em Deus, como a coragem de Davi estava em Deus, a sabedoria de Salomão também está em Deus. Ele é sábio porque Deus é com ele, e ele tinha tudo para ser um vencedor sendo sábio, mas se casa com quem não deve, se enfia no ambiente de idolatria. Salomão faz diversas coisas que muitas vezes até contraria a própria sabedoria. Enquanto Deus te dá algo para te potencializar, entenda, o diabo vai precisar criar alguma coisa para neutralizar a sua força. Esse é o propósito. Preste atenção, quem tinha dado força para Sansão, quem tinha dado força para Sansão? Deus. Mas quem é que vai trabalhar para tirar a força de Sansão? Satanás. E onde é que ele vai atacar? Onde Sansão é fraco. Porque é assim que funciona. Há uma batalha no mundo espiritual para que seja removido de você e de mim a virtude que Deus colocou para que nós possamos vencer. O grande problema, por isso que eu li
Colossenses 1, coisas visíveis e invisíveis, aquela que você vê, aqueles embates e aquelas crises que você é capaz de observar, mas o mundo espiritual está aí, trabalhando para que você não ore, trabalhando para que você não estude, trabalhando para que você não tenha paciência, trabalhando para que você tenha medo, trabalhando para que você não viva o que Deus tem para você. É assim que funciona. E quem não aprende a militar, a lutar nesse ambiente, vai olhando para a vida e vai achando assim: caramba, para eu vencer o gigante, eu tenho que ter a força do Sansão. Não, Davi não precisou da força de Sansão para vencer o gigante. Para mim vencer esse comportamento que me fez ter dificuldade de lidar com os meus relacionamentos amorosos, eu precisava da sabedoria de Salomão. Não. Para ser um vencedor, você precisa potencializar aquilo que Deus te deu. É importante você entender isso. Pegue o que Deus te deu e trabalhe, potencializando. Mas não deixe aquilo que não é seu ponto forte te reprovar. Quando eu vejo a história de Salomão, eu vejo um cara muito sábio, é verdade, mas que se perdeu ao longo do caminho. Consertou sua rota? Consertou, porque a misericórdia. Todos os personagens que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão ver. Cadê o Sansão? Olha, o Sansão está cego, coitadinho, está empurrando agora o moinho, caminhando em círculo, mas Deus era com ele, e no final ele venceu. Só não precisava ser daquele jeito. Cadê o Davi, que foi humilhado, certo? Que viu suas esposas, seu filho, sua filha, que viveu tudo aquilo, a morte de quem amava. Está certo, mas disse para seu filho Salomão, na hora da morte: eu vou pelo caminho de todos os homens. Cadê Salomão? Mesmo depois da queda, acabou se restituindo, se reposicionando. Mas eu olho para Pedro, que não tinha força, coragem e nem sabedoria. Mas Pedro tinha uma coisa extraordinária: ousadia. Quando você fala de Pedro, pensa num cara ousado. Nos momentos mais difíceis, certo? Ele se posicionava às vezes totalmente atrapalhado, na frente dos outros, tomando decisões aparentemente precipitadas, porque para Pedro, ousadia era seu ponto forte. É verdade. Ele se posiciona, ele age de uma forma onde Jesus diz que todos vão negá-lo, e Pedro diz: ainda que todos te neguem, ô Pedro, jamais. O Pedro nega Jesus 3 vezes, e uma vez na pergunta de uma dona. Faltou coragem, força e sabedoria. Primeiro, para não ter dito aquilo, porque se Jesus falou que ele ia negar, o que Pedro tinha que falar? Sério? Pô, pior que eu pensei que eu nunca negaria, mas agora já sei que vou negar. O senhor falou que eu vou negar. No dia que ele pega aquela espadinha, faca, sei lá o que ele tinha na mão, que também não sou obrigado a saber tudo, e corta a orelha do soldado, certo? Todo mundo vai morrer, pelo menos Pedro e Jesus, tomando decisões precipitadas com sua ousadia. O dia que ele vai para o Monte da Transfiguração, ele sabe o que ele falou, junto com João? Não dá para nós fazermos aqui e ficar por aqui mesmo? Jesus deve ter falado: Pedro, e quem é que salva os outros? Para pensar. Porque tem gente que é ousada, não tem sabedoria, mas é ousada. Tem sabedoria e ousadia, mas não tem coragem. Está sempre faltando alguma coisa na gente. Você já notou? Quem aqui é forte, corajoso, sábio e ousado? Levante a mão.
Quem aqui é forte fisicamente? Sabe que seu corpo é bom, você é forte, não fica doente. Você é uma pessoa forte, levanta a mão. Aí, que beleza. Quem aqui não tem uma força muito grande, assim, certo? Mas desde que era desse tamanhozinho, batia nos outros, desse tamanho. Você batia até em gente mais forte. Tu era corajoso, corajoso. Quem aqui pega uma perereca na mão, não corre de barata? Levanta a mão, levanta a mão. Aí, que beleza, olha os corajosos aí. Certo? Quem aqui é forte, mas se vê uma barata, vaza. Nem levanta a mão, porque aí já é. Mas tem gente que... É porque ele é corajoso, por isso que levantou a mão. Certo? Para pensar. Quem aqui se considera uma pessoa sábia, mas não avançou porque tem medo? Levanta a mão. Isso, tem uma turma aí, ó. Sabe, mas tem medo. Sempre está faltando alguma coisa. É igual eu preguei aqui aquele dia. É aquelas pessoas que têm dinheiro, mas não têm saúde, tem saúde, mas não tem dinheiro. Sempre está faltando alguma coisa. Eu tenho saúde para comer 15 pudim, mas não tenho dinheiro para comer um. Aí eu tenho dinheiro para comer 15 pudim e não tenho saúde para comer uma fatia. Você já notou que sempre parece que está faltando alguma coisa na gente? Assim é a vida. Aí você olha para a vida de um vencedor e pensa que ele tem tudo. Você não sabe, mas ele é deficiente em uma das áreas. É assim que funciona. Quando eu olho para Pedro, eu vejo um cara ousado, mas que não precisava ter feito aquilo que fez, sofrido aquilo que sofreu. Era só ter potencializado aquilo cujo qual ele não era tão forte. Agora preste atenção. Quando nós falamos de Abraão, você lembra de quê? Você lembra de fé. Mas preste atenção, porque fé o Davi também tinha. O Sansão também tinha. Quando eu olho para a vida de Abraão, eu vejo uma coisa que o destaca, e aliás, que ele só tomou a decisão por causa da fé. É a obediência. Obediência. Tem gente que é bom em obedecer. Bom. Você fala com a pessoa é obediente, mas às vezes não é ousada. Não tem coragem. Você olha para o Abraão, ele vive coisas extraordinárias, mas o ponto forte do Abraão é obediência. Abraão, sai da tua terra. Eu saio. Abraão, manda Ismael embora. Eu mando. Abraão, tudo que Deus mandava Abraão fazer, ele fazia. E aí eu pergunto para você, ele é o pai da? Ele é o pai da? Ele tinha fé, sim ou não? Sim ou não? E por que se deitou com H? Por que é que o pai da fé deitou com a dona? Ele não é o pai da fé? Você sabe por que ele se deitou? Porque o que a Bíblia está dizendo é que Abraão não é pleno, não é perfeito. Tem áreas que ele é deficiente. Sim ou não? Então ninguém é perfeito. Pastor, eu não venço porque eu não venço. Eu queria vencer, mas eu tenho assim uma deficiência. Entendeu? Eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero trabalhar. Entendeu? Você já viu umas pessoas que querem umas coisas? É muito importante. Você precisa entender no que você é forte, mas precisa observar com muito carinho aquilo que é a deficiência, certo? Porque é muito legal. Abraão era um cara obediente, obediente. Ele era tão obediente que obedeceu Sara. Eu tenho minhas dúvidas se Pedro se deitaria.
Aliás, os caras do Novo Testamento eram mais assim, pense numa turma mulherenga. Os caras do Velho Testamento. Serol. Rapaz. Os caras do Velho Testamento, meu irmão, deu mole, os caras pegavam. Você viu o Abraão, rapaz? 100 anos, pegou uma mulher de 90. Pô, eu fico até pensando. Sara falando para Abraão, vamos deitar, Abraão. Ô, minha filha, vai deitar você sozinha, que eu estou até com pena de você. Tinha pena não. Pegou a dona. Os caras do Velho Testamento pegavam quase ninguém. E nós? Se a turma do Velho Testamento já não pegava ninguém, a turma do projeto ia começar. Meu Deus, vamos mudar aqui, porque o negócio está desafiador. O que eu quero que você entenda é que pare de dar ibope para aquilo que você é fraco. Entendeu? Pare de dar desculpas de que é isso que está te puxando para trás. Vença isso. Quando eu olho, eu vejo, Abraão não é ousado como Pedro, não é sábio como Salomão, ele não tem coragem como Davi, ele não tem a força de Sansão, mas ele é obediente, isso, e vive muitas coisas, utilizando aquilo que Deus te deu. Pergunta para quem está do seu lado agora, o que Deus te deu? Deixa eu te falar uma coisa, com certeza, a maioria das pessoas não sabe. Ah, pastor, Deus me deu tanta coisa. Não estou falando tanta coisa, quero saber aquilo que Ele te deu, que é forte, que você tem que potencializar. Ah, pastor, eu ainda não sei. Não sei, pastor. Às vezes eu penso que é isso. Eu penso que é força. Aí eu descubro que não é não. Aí eu penso que eu sou corajoso, mas também não é não. Sabedoria, isso nem sei onde é. Ousadia, pastor, eu até sou ousado. Obediência, agora presta atenção, quando você escuta o nome João Batista, você lembra de alguma coisa? Jesus disse para ele, ou disse a respeito dele, e a Bíblia diz que João não fez nenhum sinal. Preste atenção. João, ele não tinha força, não matou muita gente com uma queixada de jumento, nem levantou o portão para deixar no monte. João não matou gigante. João não resolveu questões de tanta sabedoria e de expansão como Salomão. Não andou sobre as águas e nem curou ninguém como Pedro. E nem viveu o que Abraão viveu. Mas a Bíblia diz o seguinte a respeito de João. João não fez nenhum sinal, mas tudo aquilo que ele falou era verdade. Preste atenção. De todos os homens que pisaram nesta terra, segundo a leitura de Jesus, o maior desses homens foi quem? João. Para Jesus, João foi maior que Davi. Para Jesus, João foi maior que Moisés. Olha bem, a Moisés Deus entregou seu povo, João foi maior. A Davi Deus entregou seu reino, João foi maior. Aos profetas, Deus entregou sua palavra, João era maior. Mas o que João tinha, pastor? Força, coragem, sabedoria, ousadia ou obediência? Nenhuma delas. Pelo menos
em destaque. O que ele tinha era verdade. Verdade. Algo que é tão poderoso que a Bíblia diz que, vamos lá, o antônimo de verdade é o quê? É o quê? É o quê? Mentira. Quem é o pai da mentira? Então, quem é o pai da verdade? Isso é tão sério, mas tão sério, que o ambiente de pecado cujo qual nós estamos inseridos é tão intenso e tão grande que nós sequer passamos um dia sem mentir. Desde mentiras insignificantes a desastrosas. Eu quero terminar aqui com essa qualidade, porque talvez você estava pensando em força, coragem, sabedoria, ousadia ou obediência. Mas me parece que o ápice é a verdade. Seja verdadeiro, porque quando você trabalha com a verdade, escute só, Sansão se aproximou daquilo que não devia e não contou para seus pais. Mentira. Davi, quando errou, escondeu, e um ambiente de mentira se estabeleceu. Nós olhamos a história de Salomão, de Pedro e de Abraão. Muitas vezes não vemos a mentira de forma explícita, mas sempre ali, no meio das entrelinhas, nós vemos esse ambiente obscuro, onde ela se estabelece, às vezes não de forma direta, mas escondendo algo que se sente, ocultando alguma coisa que empodera Satanás. Que hoje nós possamos sair daqui, primeiro buscando entender o que eu sou forte, o que Deus me deu, que eu posso romper com isso, e eu vou desenvolver então, eu vou trabalhar, eu vou potencializar aquilo que eu sou forte, mas eu vou ter o cuidado de não deixar minhas fraquezas me corromperem, me minarem, me destruírem. É muito comum nós vermos isso. Deficiências derrubando pessoas, inteligentes, preguiçosos, prósperos, relaxados. É sempre o diabo utilizando algo forte na oposição para tirar você, ou pelo menos para te distrair, para te envelhecer, para fazer com que a oportunidade passe, porque a oportunidade, na verdade, o que ela é? Uma janela. Ela é uma janela. Ela é uma janela num tempo que dá a você condições de, naquele tempo, fazer. Oportunidade, ela não fica para você para sempre. Não. É uma janela que abre e fecha. Às vezes coisas que você deveria ter aproveitado há tempos atrás e não aproveitou, nunca mais. Nunca mais. Esses dias alguém olhou para mim e disse assim: pastor, eu queria fazer parte do seu ministério nessa área. Eu olhei para essa pessoa e disse: no meu ministério, você nunca vai trabalhar nessa área. Aí ela me disse: mas por quê, pastor? E eu usei o exemplo da hepatite. Quem aqui já teve hepatite, levante a mão. Isso. Se você teve hepatite, você pode me emprestar dinheiro, você pode me dar conselhos, você pode me levar para o hospital,
mas você não pode me doar sangue. Mas pastor, eu não tenho mais hepatite. Mas tem coisas que você não tem hoje, mas fez ou viveu ontem, que te descredenciam para viver coisas amanhã. É assim que funciona. A minha grande preocupação hoje como pastor, gente, é olhar para pessoas com potenciais extraordinários, de força, coragem, sabedoria, obediência, ousadia e verdade, e ver que essas pessoas não estão alcançando o propósito. E não é porque não tem aquilo que pode levá-las, é porque não conseguem trabalhar aquilo que estão atrapalhando elas. Saia daqui para observar para esse próximo ano, né? Que é um ano de surpresas, que você possa se surpreender com você mesmo, que as pessoas possam se surpreender com este ano, que Deus possa se te surpreender com o que Ele pode fazer a seu respeito. Porque, seja franco, entra ano e sai ano. O tempo só vai passando. Você entra na igreja, seja Rafael, Elvis, Cláudio, Subirá, seja Mary, certo? Seja Abner, seja quem for que sobe aqui para pregar. Pô, cara, é todo culto uma história de vitória, todo culto uma história de motivação, é todo culto. Eu subo um monte, eu vou num ambiente de revelação, e meu futuro é isso, vai acontecer isso. Que futuro é esse que nunca chega, que tem palavras dizendo que eu vou viver, que eu vou fazer, certo? E eu não faço, não vivo, então eu estou no meio de mentira? Não. É porque a promessa, ela foi liberada. Mas você não se posicionou. Você não pôs em prática. Se você veio caminhar no projeto, fique de pé. Eu vou te falar uma coisa. O nosso propósito aqui é de ver você romper. Eu aprendi uma coisa e já vivi num ambiente cujo qual as palavras e o tom eram extremamente motivadores. Mas muitas vezes as ações não condizem com aquilo que nós queremos. Se prepare para viver, para aqueles que se posicionarem, o melhor ano da vida de vocês, dos negócios de vocês. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem feito de tudo, enviado todos os recursos, estabelecido todos os princípios, nos alertado, chamado a nossa atenção, com o propósito de que sejamos vencedores, nos deu virtudes, para que possamos desenvolver e aplicar na nossa vida, mas também nos alertou dos nossos inimigos e das nossas adversidades. Por isso, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu te peço a tua misericórdia. Toca no nosso coração, abre o nosso entendimento e nos dá condições, ó Deus, de nos posicionarmos a nosso favor. Temos anjos trabalhando a nosso favor. Temos um Deus que é o Todo-Poderoso. Somos chamados de filho do dono de todas as coisas. Mas muitas vezes vivemos à margem dos fatos, marginalizados por comportamentos ruins, tóxicos, danosos, vendo coisas acontecerem na vida dos outros e frustrações e decepções permearem a nossa mente. Que os nossos olhos sejam abertos, porque um ano novo vem por aí e ele não muda nada, pois a mudança de ano não muda nada para ninguém, mas a mudança de postura pode trazer hoje, no dia 19, um tempo novo para a nossa vida. Nós podemos hoje não mudar de ano, mas podemos hoje mudar de vida, mudarmos de postura e vermos a tua glória ser derramada
em nossa vida, em nossa família, em nossos negócios. Leva-nos, ó Pai, aos nossos lares, guardado por Tuas boas mãos poderosas. Que o Teu nome seja glorificado através de nossa vida. Que essa seja uma semana de boas notícias e de bons negócios. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam, que Deus abençoe, vá em paz, uma boa semana, e quarta-feira nós vamos estar aqui